Boa noite. Então, hoje nós estamos iniciando uma conversação, a nossa live de brilhantismo emocional. Temos alguns convidados especiais, iniciando pela Carmen, que trabalha no Senai já há mais de 20 anos, é instrutora, professora palestrante, também trabalho com terapia, né? Sou mestre em psicologia, então a gente tem um vasto currículo, diria assim, né? Porque a gente sempre está estudando. A minha ideia é estudar até os 120 anos e viver até os 120 anos, então por isso que a gente está sempre buscando algo a mais para o nosso dia a dia. Ok? Vamos seguindo então? Bem, eu sou Márcia, sou pedagoga de formação, professora também, trabalho atualmente no Senai de Santa Catarina. O Senai Santa Catarina, ele me proporcionou uma grande experiência com educação por competências. Gosto muito de trabalhar com projetos também. Então, estamos orientadora educacional no momento, né? Mas o que eu realmente gosto da sala de aula é o momento assim, onde a gente se encontra muito também, e essa troca de experiência com os alunos, ela é muito boa. Embora aqui na coordenação pedagógica, na orientação, a gente também consiga fazer essa troca com os nossos estudantes, né? Mas certamente é um momento muito bom. Eu sou a Vânia, né? Vânia Maria da Conceição Lopes, é um nome comprido que cabe numa linha de caderno, ainda bem, que ocupa bastante espaço, e realmente ocupa porque a minha letra é grande, é redonda, então vai a linha mais um pouquinho ainda. Eu sou professora, né? Sempre fui professora, gosto demais desta profissão, e a minha formação é em letras. Eu tive a oportunidade de trabalhar como alfabetizadora, foi um prazer enorme. Então, eu gosto sempre de olhar lá para trás, essa fase de alfabetizadora, e comparar com o momento, né? Toda a evolução dentro da educação e na maneira como nós entendemos metodologia, na maneira, mais do que metodologia ainda, a maneira como entendemos pessoas. Então, o meu compromisso como ser humano, como professora, é trabalhar para compreender mais, melhor e estar a serviço das pessoas. Então, minha formação em letras mais do que a minha formação, preciso trabalhar a minha maneira de ser, o meu jeito de ser, o que eu tenho de recurso de ser humano, o que eu posso resgatar para me doar neste mundo. Sou eu agora ou não? Então vamos lá. Eu até peço desculpas aí porque eu caí fora aí, na hora que coloca gravar, às vezes o Meet joga alguém para fora, então acabou acontecendo comigo. Mas eu prefiro me chamar de professor Alexandre, né? Porque eu tenho uma carreira bastante grande que começou na área de tecnologia, mas depois ela foi para a área de gestão, para a área de marketing também, e eu descobri uma paixão como docente, né, em distintas áreas. Já atuei em ensino médio, ensino superior, de formação acadêmica eu fui até o stricto sensu, né, tenho doutorado, mestrado, essa parte toda, mas e no momento eu estou por um acaso do destino como gestor também de ensino superior, de uma escola de negócios internacional aqui em Curitiba e que atua no mundo todo. Mas o que eu mais me orgulho, o que mais me deixa feliz nesse momento todo é sempre poder interagir com as pessoas nas mais distintas áreas, poder aprender em todas as áreas e poder ouvir todas as áreas, né? O impressionante hoje que a gente vê na história da humanidade é que a gente vive de inovação, né? E vive de transformação e vive de mudança. E o mais interessante é que a mudança, a inovação, a transformação, ela sempre só acontece quando a gente está mais disposto a ouvir do que disposto a falar. Quando a gente está mais disposto a aprender do que está disposto a estar arraigado e apegado àquilo que a gente já sabe.
Então, até uma brincadeira que eu sempre faço, é dizer assim, a genética e a biologia, elas já são muito sábias e nos ensinar várias coisas, né? Nós temos 2 olhos para ver, né? 2 ouvidos para ouvir, isso já dá 4. Aquilo que a gente não vê e nem ouve, né? Nós temos 2 buraquinhos do nariz para farejar, né? Tem aquelas coisas assim que a gente até não sabe que mas algo diz que é naquela direção, né? Então já dá 6. E quando está nebuloso demais, nós temos o tato ainda, temos 2 mãos aí para nos mostrar o caminho. Então, é 8 para uma boca, né? Para um único momento de expandir, um único momento de se expressar. E eu acho que este momento, mais do que qualquer outro que nós estamos vivendo, ele é a essência de uma coisa que eu acredito muito, né? É um momento de transformação, é um momento de rever, é um momento de repensar, porque nunca antes isso aconteceu, né? Da forma como está acontecendo. Na economia, talvez pós-Segunda Guerra Mundial nós estivemos próximos disso. Nem a crise de 29, ela tocou o mundo tanto como está nos tocando agora. E nesse momento de convulsão social, né, nós nunca tivemos tanta tecnologia disponível, tantas possibilidades disponíveis, tanta interconexão disponível, tanta informação disponível como nós estamos tendo agora. Então a gente vive, ao mesmo tempo, uma bênção de ter muito conhecimento, muita informação disponível, só que ao mesmo tempo a gente tem uma avalanche de informação que levam várias pessoas ali a não ver a gravidade da situação, né? A gente conversava ali no começo, a Márcia dizia, né, eu não estou conseguindo ver muita gente preocupada com a atual situação, tem gente que não está percebendo o tamanho do problema, né? E realmente eu vejo assim que neste momento no país onde nós estamos vivendo, nós temos de um lado uma briga pela economia, de um outro lado uma briga pela saúde, né? Ou seja, são dados controversos e que se chocam entre si, né? Ou um pede lockdown, outro pede abertura total, etc. E de um outro lado, aqui no Brasil, nós temos uma coisa ainda que em alguns países se manifesta, mas aqui mais forte do que em qualquer outro lugar, que é um terceiro elemento chamado política, né? Onde nós temos pessoas únicas e simplesmente preocupadas em se aproveitar desse momento e mover essas forças para A ou para B. Então nós temos um triângulo e nós temos a população sendo arrastada de um lado para lá, para cá e etc. E infelizmente nós não estamos tomando todas as medidas necessárias para fazer isso, né? Dizem que toda unanimidade é burra, né? Não é 8 nem 80, a gente tem que encontrar o equilíbrio. No momento onde nós estamos vivendo, não se trata de ter 2 lados, eu vejo que nós temos 3 lados, no mínimo, acontecendo, né? E aí a gente está pendendo ali no meio. Então, assim, eu achei muito bonito ouvir a Márcia falar e a Vânia também se apresentar agora e ouvir a trajetória de vocês e as crenças de vocês. Eu estou bastante apreensivo, acho que a gente vai ter uma discussão bem gostosa aqui nesse momento, e eu acho que a gente tem muito elemento para conversar aqui durante esse período. Ok, aproveitando essa fala do Alexandre, como nós poderíamos, de repente, encontrar alguma forma especial, eu diria, porque é um momento especial, vivendo essa pandemia, né? Como nós poderíamos, pós-pandemia, Márcia, você como pedagoga, de repente, alguma ideia diferenciada para receber os estudantes que virão para a escola, quando, de repente, for liberado para que possam voltar à aula presencial? Eu vejo como uma questão assim, ó, bastante preocupante, porque a gente não tem a mínima ideia de como esses alunos virão para nós, né? Porque a gente tínhamos um conhecimento deles antes dessa pandemia, e porque cada pessoa está reagindo de uma forma diferente. Alguns desesperados, outros muito tranquilos, outros achando que a escola vai resolver todos os seus problemas, que não precisa estudar, que não precisa ler, né? Tá aí a Vânia, que é da área de letras, e que muita gente já não era muito amante da leitura. E tem pessoas que acham que somente aquelas horinhas lá em sala de aula vai dar conta. Mas eu acredito que a palavra-chave nesse momento é o acolhimento. Independente de ter aquele aluno que vem preocupado com a sua aprendizagem, independente do aluno que ele acha que a escola tem que dar conta de tudo. Eu acho que nós, enquanto escola, nós temos que acolher essas pessoas. E quando eu digo essas pessoas, eu me preocupo muito com o professor.
Porque o professor é que é a pessoa importante também, é bastante importante a vivência do professor neste momento. Tem professores que também estão bastante preocupados, tem professores que a gente também não sabe como cada uma dessas pessoas estão reagindo nas suas casas. Porque o momento é de isolamento, e tem pessoas, assim, a gente acredita muito que estão realmente fazendo esse isolamento. E aí, como é que estão essas pessoas trancadas dentro de casa? Como é que ele vai acolher também esse aluno depois? Então, nós, como escola, nós precisamos nos preocupar. Falávamos com outras colegas também da parte da coordenação, onde nós temos que nos preparar para acolher o professor primeiro, para depois pensarmos nos alunos. Porque o bom senso tem que existir em todos os momentos, porque tem aquele aluno que realmente não está muito preocupado, como eu comentei, mas eu acredito que tem uma grande maioria de alunos que eles estão preocupados, sim. Só que tem alguns que a tecnologia não é tão boa dentro da sua casa, tem alguns que a própria internet, a conexão, tem uns que os aparelhos, os equipamentos da tecnologia não são tão bons assim. Então, como é que nós vamos fazer com que essa tecnologia que estamos usando aqui e que foi disponibilizada para eles, mas alguns não tiveram essa oportunidade de se apropriar disso tudo. Então, existe uma preocupação das instituições, e eu acredito que não é só na qual a gente trabalha, é fazer esse acolhimento para essas pessoas também. Porque como é que elas estão tendo as suas aprendizagens se essa tecnologia não está chegando? E, além disso, também tem uma questão financeira, como o Alexandre muito bem colocou, tem os nossos alunos que estão preocupados com seus familiares, que também estão doentes. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, por isso que eu acho que a palavra-chave para o momento é acolhimento, tanto do professor, quanto do aluno, quanto de todas as pessoas envolvidas, e aí a gente tem que ir trabalhando no dia a dia e lidando com as mais diferentes situações que a gente já sabe que vai acontecer, né? Então, nesse primeiro momento, esta é a minha contribuição, e aí gostaríamos de ouvir os colegas para ver também como que eles pensam sobre isso, né? Alexandre? Pronto, microfone ligado. Muito bem, olha, essa questão do pós-pandemia aí, ela preocupa bastante, né? O pré-pandemia e a continuidade da pandemia, ela foi uma coisa que pegou praticamente todo mundo de surpresa, né? Nós, quando resolvemos digitalizar os nossos processos educacionais aqui na instituição, na prática, assim, como somos uma instituição de gestão, a gente foi muito proativo. Então, há mais de 2 anos, nós já estávamos treinando os nossos professores dentro do ambiente Google, por exemplo. Já tínhamos uma parceria estratégica com eles. E no começo, lá atrás, havia muita resistência por parte dos docentes. Inclusive, alguns coordenadores e alguns gestores diziam assim, não, mas não é necessário, a gente trabalha tudo no presencial, a gente não precisa fazer isso. E, ao mesmo tempo, também, quando eles começaram a utilizar em sala de aula, 2 anos atrás, alguns pais diziam para a gente, olha, não é interessante ir para o digital, vamos ficar no físico, é mais interessante. Mas agora, curiosamente, quando a gente fez essa virada, né, eu lembro que a gente discutiu durante quase 2 dias, né, como é que vamos fazer esse processo, né? E aí vinham algumas pessoas dizendo assim, olha, vamos reduzir a carga horária, né? Não vamos ter aulas de 50 minutos de 1 hora. Vamos trabalhar no máximo 20 minutos de vídeo, depois deixar o aluno... E aí, eu como coordenador e como diretor acadêmico, eu resolvi bancar uma briga de uma experiência de 1 semana. Eu disse assim, quer saber? Não vamos reduzir nada e não vamos mudar nada. Vamos manter exatamente como era. Se a aula começa às 7h30, vai começar às 7h30. Se termina 12h30, vai terminar 12h30. O calendário acadêmico será exatamente o mesmo. O professor exatamente o mesmo. E o conteúdo será neste ambiente Meet aqui, onde é que ele interage, onde é que ele usa a própria tela do computador como se fosse o quadro, justamente para não ter um problema muito grande no processo de ensino-aprendizagem do professor e também para o aluno não ter essa dificuldade.
De verdade, depois de uma semana, elogios a rodo vindo por parte dos pais, né, dizendo assim, olha, que maravilha, que beleza, olha, meu filho manteve o ritmo dele, nossa, que bom. E claro, boa parte deles, assim, felizes da vida, porque a gente ainda mantinha o controle do processo de ensino-aprendizagem, não colocou isso nas costas dos pais. E agora tem uma boa parte deles que, inclusive, está dizendo assim, professor, quando que acaba? Aí a gente diz assim, olha, por enquanto acaba, aqui no Paraná, por exemplo, vai acabar quando o governador der a canetada, não tem data para acabar. Inclusive, o despacho do governador não era de 30 dias, 45, etc. Apenas diz lá com prazo indefinido até que ele faça outro despacho. Então, alguns falam aqui que vai acontecer em junho, em julho, talvez em agosto. Mas uma parte deles, dos alunos e dos pais, está dizendo assim, será que a gente pode continuar? Será que a gente pode continuar no online depois? Será que a gente pode ficar na maneira como a gente está? E uma parte quer voltar. Então, olhando para o futuro, como a gente vai retornar, nós já temos algumas lições, por exemplo, do que está acontecendo na China, né? Estão desinfectando todas as salas de aula, o aluno ele é obrigado a vir com kit de máscaras, com toalhinha, com álcool gel, com um monte de coisas bem específicas para acontecer, né? Pode acontecer um distanciamento social, ou seja, metade da turma física, metade da turma online, não se sabe como será. A única coisa que de verdade eu tenho certeza absoluta, e eu estava conversando ainda hoje pela manhã com um jornalista do jornal Eu País, lá de Madrid, né? E ele dizia o seguinte, olha, o processo de ensino-aprendizagem irá mudar radicalmente, né? Era a opinião dele. Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, eu acredito que ele apenas irá se escancarar e se solidificar, né? O que acontece, né? Assim como está acontecendo no mercado, né, as pessoas, lá no ano 2000, elas descobriram que não precisavam mais comprar um CD para poder ouvir música, né, que elas podiam consumir isso digitalmente. Lá em 2010, eles descobriram que não precisavam mais ir numa videolocadora, que elas podiam consumir isso digitalmente. Uma parte da educação, as pessoas irão descobrir que pode sim consumir digitalmente. Assim como as pessoas estão descobrindo que o supermercado pode fazer digitalmente nesse momento. E aí, essa discussão que nós estamos tendo hoje à noite, ela é muito importante, porque tanto coordenadores, quanto professores, quanto gestores, quanto pais, quanto alunos, precisam entender uma coisa muito importante que já está acontecendo desde que a internet tomou conta do mercado. Nós que estamos aqui, Vânia, Carmen, Márcia, né, e professor Alexandre, quando nós estávamos no ensino fundamental e no ensino médio, todo o nosso ensino, todo o processo didático-pedagógico estava focado em nós armazenarmos informação. Nós tínhamos que decorar informações, por isso que nos obrigaram a decorar tabuada, regras gramaticais, capitais de países, datas importantes, grandes personagens da história e etc. E o processo de avaliação também era o quanto cada um de nós havia acumulado desta informação. Ou seja, cite para mim quanto que é 2 mais 2, cite para mim quem descobriu o Brasil, cite para mim, etc. Era um processo de acumulação. Acontece que, desde que a internet é a internet, e desde que o Google se tornou o grande oráculo da humanidade, e desde que em 2007 Steve Jobs colocou um retângulo como esse na nossa mão, esse aparelho que nós temos na nossa frente, que nós estamos usando para videoconferência, a nuvem e esses dispositivos aqui que nos acompanham, que recebem o nosso primeiro olhar pela manhã e o nosso último olhar pela noite, esses dispositivos aqui eles são muito mais eficientes e eficazes em acumular informação do que todos nós. Vocês já repararam que as discussões hoje elas não duram mais muito tempo entre amigos, por exemplo? Assim, mas quem foi que fez tal coisa? Antigamente a gente ficava, não, eu acho que foi fulano, acho que foi Beltrano. Hoje é só dizer, ok, Google, e perguntar e ele te dá a resposta. Então esse processo de acumulação de informação, ele se tornou menos necessário. E dentro das empresas, cada vez menos também se torna menos necessário. Dentro do mercado de trabalho, menos também. O que é importante hoje? A informação está extremamente disponível. O que é importante hoje é saber interconectar essas informações, rearranjá-las e trabalhar elas de forma criativa. E o processo de ensino-aprendizagem, o processo de avaliação, ele está passando exatamente por isso. Porque, por exemplo, agora nós precisamos fazer provas com os nossos alunos, né? Você pode obrigar ele a ficar com a webcam ligada, você pode até botar um sistema lá que fica monitorando a face dele, se ele ficar olhando para o lado, mas e quem garante? Você vai
fazer ele mostrar os ouvidos para garantir que ele não tem um fonezinho Bluetooth aqui, que não tem o pai dele ali atrás fazendo com um sinal de libras as respostas para ele, para garantir que ele seja o melhor da turma? Quem garante que esse processo está acontecendo, né? Tem várias coisas aqui agora que irão se solidificar e, digamos assim como para as empresas, não foi o CEO, não foi o CIO, não foi o gestor de inovação que gerou toda a inovação tecnológica, esse próximo passo tecnológico que está acontecendo, aqui, na área didático-pedagógica, com certeza, esse momento de pandemia, esse momento de Covid-19, esse momento posterior que vem por aí, ele vai exigir que a gente trabalhe de uma outra maneira, que a gente tenha uma outra abordagem. E aí nós precisaremos exercer aquilo que nós estávamos brincando, né? Exercer esse 8 contra 1, né? Essa questão de ouvir mais e entender mais, e precisaremos estar dispostos a nos reinventar. Porque eu acredito assim, até vou cunhar essa expressão aqui, eu acredito que nós teremos um darwinismo educacional, né? Ou efetivamente as pessoas precisarão se adaptar, ou elas se tornarão efetivamente obsoletas, tanto no ato de ensinar quanto no ato de aprender. Eu vejo que isso vai acontecer, né? No mundo que está caminhando cada vez mais para tudo aquilo que é manual e braçal, está sendo substituído por máquina, por sistema, indústria 4.0, inteligência artificial, computação cognitiva, e esse passo agora de digitalizar tudo, isso só vai precipitar esse processo ainda mais, isso vai acelerar esse processo. Aquilo que estava previsto para 10 anos será em 5, né? Tá cheio de executivo agora que antes tinha mais de 50, 60 anos e que resistia a fazer videoconferência, que preferia fazer uma viagem, fazer uma reunião presencial, olho no olho, e agora descobriu que é possível. E aí o financeiro está vindo para ele dizendo assim, olha, está economizando em hotel, está economizando em táxi, está economizando em avião, está economizando em tempo, porque se você vai para São Paulo, é 4 horas para ir, uma reunião de 2 horas, mais 4 horas para voltar, você perdeu o dia inteiro. Faz por videoconferência, que aí inclusive é mais rápido, não vai acontecer uma reunião de 2 horas, meia hora está resolvido e você continua trabalhando o resto do dia. Este processo aqui, com certeza, vem para o setor da educação. Pode ter certeza absoluta. Só que nós precisaremos nos reinventar aí, porque o EAD tradicional, muitas das vezes, ele está indo muito para o faz de conta, né? Eu conheço situações que são muito tristes, conheço situações muito boas também, mas situações onde é muito faz de conta, onde é quase uma venda de diploma, né, e etc. E nós precisaremos nos reinventar e ir para um próximo passo, né, com todas as dificuldades que estão acontecendo. Mas eu acredito fortemente que o receio, né, de ter esse contato social de novo, né, esse processo de ir com mais calma para algumas situações, mas especialmente também a questão de ver as possibilidades. E repito, né, a gente vai para o mundo onde o digital será o novo normal, né, e aí alunos, professores, pais, sociedade precisarão se acostumar com isso. E esta nova situação, essa nova ordem para onde a gente vai, onde os analfabetos funcionais, onde até existem alguns historiadores que falam que nós teremos a nova classe social, que é a classe dos inúteis, né, que são aquelas pessoas que são os analfabetos funcionais, ou que efetivamente não conseguem ser úteis nessa nova ordem social, né? Como trabalhar esse processo todo, né? São todas questões que nós temos que pensar muito bem, né? Porque vamos pensar como educadores. Se nós somos educadores no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, a nossa função ali, às vezes, não é mais apenas alfabetizar as crianças, né? Não é mais apenas prepará-las para uma série de conteúdos. Mas sim, os pais, quando nos procuram, eles querem que nós os preparemos para o mundo, para a vida, e muitas das vezes eles querem terceirizar, inclusive, uma parte do trabalho deles para conosco, né? Mas, no final das contas, não importa, se é no ensino superior, se é no ensino fundamental, se é no médio, onde for. As pessoas todas, elas querem se preparar para o futuro. E elas querem ter um bom futuro, elas querem ter um futuro melhor. Elas querem saber mais do que sabiam antes, mas não apenas isso. Elas querem ser melhores do que elas eram antes. Então, como nos preparar para esse novo cenário, né? E repito, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é extremamente importante. E está na hora de todas as instâncias ter essa discussão.
porque nós teremos um mundo muito diferente, né? Alguns têm a ilusão de que vai voltar ao que era antes, né? Ah, não, quando liberar, vai voltar, a vida normal vai voltar ao que era antes. Esqueça, não vai. Eu não estou dizendo que o nosso mundo ali fora, o mundo ali fora vai mudar fortemente. A principal transformação que está acontecendo nesse momento está acontecendo no coração e na mente das pessoas e na percepção de mundo das pessoas, né? As pessoas passarão a ver o mundo de uma outra maneira. Já estão passando a ver, né? Mas essa transformação será só mais acelerada e mais precipitada. Acho que já falei demais, me empolguei e agora eu passo para vocês. Alexandre, é interessante que você comentou sobre as tecnologias, né? Vocês já haviam iniciado esse processo com treinamentos Google. O Senai também já está há algum tempo fazendo isso. Então, o que nós percebemos agora, quando aconteceu, de repente, de dia para noite, não tem mais aula presencial, né? Todo mundo teve que aderir ao Meet, ou ao YouTube, alguma forma, alguma ferramenta para atender os seus estudantes. E aí, o que nós percebemos? Muitas escolas que se preparam, que já estavam se preparando, seguiram adiante. Eu achei muito legal que saiu, não sei se não saiu na TV, uma notícia sobre a escola de vocês, né? Que vocês tinham aderido à ideia de seguir exatamente como estava. E eu comentei isso numa live nossa, porque, como você diz, o mundo pós-pandemia não vai mais ser o mesmo. Nem pelo pensar das pessoas, muito menos pela forma de estudar, por exemplo. O estudar, o EAD, ele já está no mundo faz muito tempo, a gente sabe disso. Algumas questões ainda estão meio fraquinhas, mas tem outros polos que estão se organizando de uma forma riquíssima. Então, o nosso futuro, acredito eu, que vai ser esse. Para quem gosta, nossa, ele vai abraçar isso. Eu sou uma delas, né? Eu adoro. Eu amo trabalhar dessa forma. Mas quem, de repente, está com alguma dificuldade nesse sentido, vai ter que se reinventar, essa é a palavra. Porque, senão, e agora? Mudou o mundo, o que eu vou fazer? E aí, essa nossa discussão interessante, da gente comentar, não é para o pessoal ficar desesperado, o mundo mudou, agora acabou para mim. Não! Nós somos seres pensantes, inteligentes, precisamos encontrar uma forma agora de como seguir adiante. E aí nós temos várias ferramentas diferenciadas. O Meet, eu lembro que acho que faz umas 2 ou 3 semanas, deu uma reportagem na CNN que o Meet tinha aumentado 25% para 30% de acessos. Né? Hoje já deve ser bem mais, porque eu acho que eles até fizeram com que essa ferramenta, viu? Essa 50%, 60%, essa ferramenta, ela teve que receber algumas melhorias também, né, no processo. Porque no início, bem como você comentou, era um e outro empresário, um e outro executivo, um e outro coordenador que usavam essa ferramenta. E, de repente, a ferramenta fez parte da vida de todos, tanto de quem está estudando, de quem está trabalhando, de quem está fazendo reportagem em TV, você que tem o teu canal de TV ainda faz, né? Então, as pessoas hoje estão em casa, estar ao aconchego do lar é maravilhoso, né? Você ter esse cuidado todo, mas você precisa se conectar com o mundo. Você não pode ficar simplesmente em casa, porque em casa, em 4 paredes, você vai se sentir como alguém que se frustra, né? Aí entra o emocional. Eu não vou suportar ficar muito tempo dentro de casa, eu preciso sair. Mas se eu consigo me conectar com o mundo por meio das tecnologias, por um lado, isso eu acho maravilhoso. Lógico que não é maravilhoso para todo mundo, a gente sempre tem que ter esse pé no chão, né? Mas eu fico feliz, você relatou em várias questões ali, que as pessoas precisam olhar este novo mundo que está surgindo, tanto emocional, psicológico, tecnológico. Quem conseguir se preparar em casa, enquanto está em casa agora, eu estou fazendo tanta coisa que eu, às vezes, não tenho tempo para dormir. Eu estou escrevendo livro, eu estou montando cursos, eu estou tendo aulas, eu estou fazendo aqui e ali. Então, a gente está trabalhando muito mais quando você quer, quando você se coloca a fazer. Quando o ser humano olhar e disser assim, eu posso, eu consigo.
Ah, tá mudando? Então vamos mudar. Vamos lá. Não dá para ficar chorando em casa. Meu Deus, o mundo está em desespero, está em pandemia e agora acabou para mim. Não, não acabou nada. Esse reinventar, eu acho divino, porque deu uma puxada na humanidade, de certa forma. Deu um puxão no sentido de olhe mais para o próximo, deu um puxão, acorde para a vida. A vida não é aquela mesmice de todos os dias. Precisamos olhar isso com um olhar diferenciado. E aí sim, vem a pandemia que quiser. Se eu estou preparada, gente, lógico que a gente não pode correr lá na rua, de repente, no meio de várias pessoas ao mesmo tempo e alguém esteja contaminado e aí eu joguei tudo fora, né? Então tem que ter uma consciência do que está acontecendo. Eu vejo dessa forma. E essa consciência no mundo hoje pode nos levar a sermos ainda maiores do que nós somos, mas essa paixão que a gente tinha de trabalhar em presencial, ela não pode se perder, porque agora eu estou de forma remota. Eu preciso me reinventar de uma forma com que seja ainda melhor. Diga lá quem quer seguir. Se você me permite, acho que é a vez da Vânia agora, mas eu só gostaria de pegar esse gancho aí, né? Que você estava trazendo. Eu acho que os professores têm uma grande oportunidade de se aproximar mais dos seus alunos, porque os alunos já estavam no digital. Né? Os alunos, hoje, eles já vivem disso, né? E alguns professores, alguns docentes estavam distanciados desse processo. E agora eles têm a grande oportunidade de se reconectar com os alunos e entrar num nível de conhecimento e de experiência. Vamos lembrar como era a nossa infância, né? As pessoas que tinham cabelos brancos, os nossos avós, os nossos pais, tinham o poder da autoridade dentro de casa. Por causa que eles tinham o poder financeiro, o poder do conhecimento e o poder do respeito. Né? Então, se você como criança tentasse ser preponderante em relação àqueles que tinham mais idade, né? A pedagoga Havaianas, o psicólogo Cinto, né, e a primeira vara da infância e da juventude pegavam. E eu não estou defendendo a palmada aqui nesse momento, nem nada disso, mas era uma realidade, né? Nós tínhamos respeito, né? Isso acontecia, isso era integral, havia uma relação onde havia uma hierarquia. Hoje, essa hierarquia ela se inverteu. Né? Essa hierarquia se inverteu, o aluno é preponderante em relação ao professor e com o apoio dos pais. Né? Até tem uma charge que tem por aí, antes era o pai e os professores em relação ao filho, dizendo assim, escuta aqui que notas que são essas. Hoje é o filho e os pais para cima do professor, escuta que notas são essas que você deu para o meu tesourinho aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, essa relação, infelizmente, ela se distanciou. Hoje, talvez, e também, às vezes, por um pouco de resistência, né? Alguns professores insistiram em se manter longe desse processo, outros se apegando. Então, nós temos múltiplas facetas e múltiplas perspectivas da mesma realidade. Mas o legal, para aqueles professores que estavam com este problema do distanciamento tecnológico, agora criou-se uma oportunidade de se reconectar. Criou-se essa oportunidade. Mas não apenas para os professores. Eu acho que é um momento de oportunidade para todos. Porque eu tenho certeza que pelo menos 80% da população que está empregada, ou que estava empregada no período pré-pandemia, com certeza chegava em casa, ou chegava no final de semana, ou chegava na segunda-feira, ou durante a semana, isso passava pela cabeça dele do tipo, nossa, se eu pudesse descansar um pouquinho mais. Nossa, se eu pudesse ter um pouquinho mais de tempo para mim. Nossa, se eu pudesse passar um pouquinho mais de tempo dentro da minha casa. Né? Ai, como é bom chegar em casa, como é extenuante, como é não sei o quê. Pois bem, né, os gregos têm uma expressão para isso. Né? Quando os deuses querem se vingar do ser humano, a única coisa que eles fazem é atender às preces do ser humano. Né? Então, parece que aconteceu. Né? Nós temos justamente essa possibilidade agora de estar mais tempo em casa. Né? E muitas das pessoas justamente estão nesse momento, né, naquela questão, assim, quase que amaldiçoando, dizem, quando que eu posso ir para a rua novamente? Né? Então eu acho também, e penso também, que esse é mais um momento de oportunidade para a gente redescobrir o sentido da felicidade. Né? E o que é felicidade? Né? É uma questão de expectativa versus realidade. Né? Então, nesse exato momento, a felicidade está em redescobrir o principal sentido da vida. E o principal sentido da vida é justamente ter a certeza de que você valoriza tudo aquilo que você tem.
né? De você, porque a gente tende a valorizar sempre muito mais aquilo que a gente não tem, aquilo que é escasso, aquilo que está na nossa distância, né? As pessoas querem ter uma casa na praia. Perfeito, é o sonho de consumo, mas quando a tem, agora eu tenho que limpar, eu tenho que ir lá todo dia, que coisa complicada, que não sei o quê. Eu quero fazer viagens internacionais. Mas é ruim o voo, demora muito, meu Deus, é outro idioma, comidas diferentes, etc. Tristemente, agora as pessoas estão tendo também a chance de reinterpretar e redescobrir a felicidade. A felicidade é justamente você saber valorizar aquilo que está na sua mão. Você queria ter mais tempo para você queria ter mais tempo para sua família, agora você está convivendo com eles quase que 24 horas por dia, né? Está sendo a sua chance, né? E está sendo o momento também de você entender essa questão principal da vida, né? E acredito que passa justamente por isso. Mas vamos lá, Vânia, está com você. Olha que eu vou deixar por conta de vocês três, Márcia, Alexandre, Carmen e Alexandre novamente. Mas muito bem, foi muito bom ouvir a maneira de pensar de cada um de vocês, que está bastante próxima do que eu penso também, e vejo assim, é uma excelente oportunidade para nós darmos vazão à conversa, à manifestação, dizer aquilo que nós sentimos. Então, quando nós olhamos o momento e pensamos assim, como eu vou receber o meu estudante pós-pandemia? Nós estamos em plena pandemia. O que foi o antes, o que é o momento e o que será depois. Então, até que ponto ou quanto cada um de nós, de verdade, se preocupou tanto com os estudantes antes deste momento atual, que é um momento difícil para todas as pessoas, mesmo que algumas façam de conta que está tudo bem, tudo normal. Como nós recepcionávamos esses estudantes, como nós os víamos como seres humanos, como seres aprendentes, como seres que têm dificuldades e facilidades, até que ponto nós estivemos atentos e atentas a estender a mão a essas pessoas. E agora, por uma questão de necessidade de momento, nós vivemos intensamente o compromisso de estender a mão a todas as pessoas. Um dia desses, eu ouvi com muita veemência, com muita insistência, porque as pessoas, assim como nós, estavam empolgadas, enxergando as coisas, vendo isso, vendo aquilo, mas o que todas as pessoas observavam e viam? As pessoas que tinham condições de olhar um quadro e falar, olhar a luz, ver que está claro, está faltando alguma coisa e sinalizar, tocar isso. Aí, de repente, uma pessoa, porque o tema do qual eu estava participando no momento era fantástico, e daí surgiu essa dúvida, essa pergunta, né? Vocês estão pensando como o cego vai ter acesso a isso? Como o surdo terá acesso? Então, aí, parece que todo mundo deu aquela engolida em seco, porque nós nos preparamos para atender as pessoas que trabalham como nós. E quem trabalha diferente? Cego, surdo, aquele que vai muito além do que a gente proporciona, do que oferta, aquele que está muito... Aprende, sim, porque todas as pessoas aprendem, aquele que está muito aquém. Como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Então, este momento nos deu oportunidade para, mesmo não querendo, pensar em todas as situações, inclusive, porque foi mencionado aqui no grupo, inclusive pensar nas dificuldades de acesso à internet, quando a internet cai com frequência, quando ela é ruim, de gente que sequer tem acesso à internet. Isto tanto faz ser ensino público ou privado. No momento, eu trabalho em escola privada e vejo que as dificuldades de acesso para muitas pessoas não é tão diferente
de pessoas que não têm acesso algum, que seja talvez do ensino público, né? Então, nós temos que pensar em todos os campos. De repente, nós fomos chamados a pensar nos estudantes adultos. Eu trabalho com a turma da universidade, de estudantes de curso superior, então eu estou pensando em gente com um pouco mais de idade. Isso, quando eu falo um pouco mais de idade, é de 17 em diante, porque foi um espanto que eu tive quando eu recebi gente de 17 na universidade, né? Mas pensando em pessoas com mais escolaridade, com mais desenvolvimento, com mais facilidades de acesso. Como é que eu vou contemplar meu estudante do ensino fundamental, da educação infantil? Como é que eles terão acesso e o mesmo tipo de aprendizagem? E aí nós vamos nos deparar com outras situações, pai, mãe, família, quem? Todos nós aqui, graças a Deus, tivemos acesso à informação, à escolaridade, e nós conseguimos dar conta de algumas situações, porque somos professores e eu vejo que damos conta de muitas situações. Isto não significa que toda pessoa que é professor em curso universitário, em curso superior, dá conta de lidar com a educação infantil, né? O ensino fundamental lá do início, nem todos dão conta, né? Então, é uma situação que veio para nos sacudir, nos movimentar. Até então estava confortável, porque nós sempre íamos, sim, para a sala de aula. Acredito que todos os professores dando o seu melhor. Eu posso dizer, Vânia, pode ser que eu não seja a perfeita, melhor, mas eu nunca vou sem estar preparada, eu sempre vou preparada, né? Então, assim eu me preparava, me posicionava para trabalhar no presencial. E no à distância, no remoto, na aula remota, eu me vi na obrigação de trabalhar com a mesma qualidade e mais ainda, para poder envolver as pessoas. Então, eu posso dizer assim, eu estou atualmente em uma instituição que, até ontem eu respondi a um questionário que veio da instituição. A nossa instituição foi muito rápida. Há muito tempo nós lidamos com a educação à distância, nós estivemos lá no auge da educação à distância, depois se distanciou um pouquinho e agora nós estamos numa retomada excelente, e por isso que nós estamos dando conta desse momento da aula remota. Então, eu digo assim, assim que aqui em Santa Catarina, pelo menos, já veio as primeiras falas, as primeiras conversas de que deveria existir esse distanciamento social, que os alunos os estudantes não poderiam ir para as instituições, a nossa instituição foi rápida. O susto, por exemplo, foi na segunda-feira. Eu, como faço parte da turma de risco, não é à toa que estou com aqueles cabelos que o Alexandre falou, cabelo branco, né? Na segunda-feira eu já não pude ir, não porque eu não quisesse, me escreveram dizendo que eu não deveria sair de casa, que eu trabalho em Joinville e outra cidade, não deveria sair. No dia seguinte, ajustaram mais algumas coisas, eu sei que no dia seguinte eu já estava na frente do meu computador, do meu notebook, trabalhando com a minha turma. Um pouquinho desajustado no início, porque é uma situação inusitada, porém, foi. Então, a primeira semana foi de ajustes, da segunda em diante foi. E o que eu vi de bacana, a nossa instituição nos alimentou o tempo inteiro. A Carmen ainda há pouco falou parece que nem dá tempo de dormir, a gente trabalha o dia todo. Nós tivemos cursos direto. Como vocês mencionaram, havia professores que sentiam ojeriza a qualquer coisa que pudesse pensar em online e à distância. Todo mundo teve que comungar do mesmo pensamento. E aí a instituição foi muito rápida, porque ela deu condição de todos nós nos prepararmos curso direto em vários horários. Então, nós não podíamos arranjar desculpa, não dá tempo. Ocupado com isso, tinha horário para todas as pessoas, inclusive
aos sábados. Então, eu acredito que, se não foi 100%, 90% deve ter feito os cursos iniciais. E assim foram os demais, e não parou. Cursos, lives, uma porção de situações. E da mesma forma como eles nos alimentaram, nós também estamos preparados para trabalhar com os estudantes, para fazer melhor. Há alguns de nós ainda muito tradicionais, porque a mudança não acontece de uma hora para outra. Existe já o interesse, a boa vontade e a condição para nós aprendermos e fazer melhor. Agora, também havia naquele questionário que eu respondi, o que você sente falta do presencial? Eu, particularmente, gosto muito dessa situação da aula remota, do online, do virtual. Também gosto demais do presencial. O que faz falta, para mim, pelo menos, é de ouvir o som, o eco. Quando tu chegas no ambiente, é aquela barulheira toda, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aqui em Joinville, por exemplo, quando eu entro na instituição, quando é o meu dia de aula presencial aqui, quando eu chegava, eu tinha que entrar de lado. A maioria estava concentrada ali na frente da instituição, falando. Tem piano logo na recepção e sempre tem gente tocando piano, gente cantando. Então, é a coisa mais linda. Outro dia eu fui, no momento presencial, quando eu fui dar a minha aula, da minha sala, eu estava ouvindo uma das músicas que é tocada pelo Maroon 5, que eu amo. Estava uma pessoa no piano, aquilo lindo, não atrapalhou, não incomodou em nada. Quando eu chego lá na outra cidade, a escola é linda, aquele movimento, aquele colorido, aquele eco, todo mundo lá também tem violão, tem piano, as pessoas tocam, cantam, né? Então, isso é uma coisa da qual, assim, o momento não me permite, mas acredito que quando nós estivermos com essa possibilidade, a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é parar e ouvir muito bem aqueles ecos, prestar muito bem atenção no colorido, e de preferência, se cada um de nós já pudesse entrar com os braços assim abertos, mão direita, esquerda, para deixar o outro tocar. Não precisa abraçar ainda, porque eu acho que ainda não nos permite isso, mas de leve tocar, para que as pessoas se sintam envolvidas e abraçadas, é muito importante. E outra coisa que eu vejo de proximidade, assim, não estou no físico, mas estamos assim no online. Eu tenho turmas grandes e também tenho turmas pequenas. Então, no presencial, facilmente eu chego onde está cada pessoa. Em turmas grandes, presencial, é difícil eu chegar à última mesa. Aqui, eu chego em todas as pessoas. Aquele que está escondido lá, não está com a câmera ligada, o microfone está desligado também no momento. Aí o que eu faço? Mexo aqui assim, chego lá no nome X, fulano. Aí levo um tempo, escondido ainda, e fico. Será que o gato comeu a língua? A pessoa saiu da frente do computador ou está com preguiça de falar? Aí meio que um ou outro assim, abre, definido, opa, abriu, e aí eu puxo conversa. Aí eu chamo aquela pessoa. Então, todas as pessoas são notadas, e isso é importante. Então, pós-pandemia, tem que dar continuidade de muita coisa boa que fazemos aqui no momento. É conseguir colocar todas as pessoas no nosso olhar, todas as pessoas no nosso radar. E é importante cada um saber o quanto nós nos interessamos por eles. Eu presto atenção, assim, são muito cautelosos na instituição com a questão de faltas, porque pessoa que tem dificuldade de acesso, eu não posso estar colocando falta. Tem que dar um jeito de fazer chegar aquilo que eu estou trabalhando com a turma, né? Então, mas assim, se interessar, porque a pessoa tem uma turma de 57, na maioria das vezes eu estive com 50 a 56 alunos. Na turma de 25, na maioria das vezes com 19, 23, 20. Então eu vejo que é um bom número de presenças. E depois, um dia desses, ainda tive a satisfação de desligar, de ficar um pouquinho ainda, e o nosso horário passou. Né? Eu tinha finalizado, já tinha dado o horário da instituição,
e ainda precisava finalizar alguma coisa com eles. E uma pessoa, quando levantou, assim, olha, a gente nem, quando a aula é boa, é assim mesmo, a gente nem percebe o horário. Então, isso é um prazer, é uma satisfação. Então, o sinal de que eu posso fazer mais e melhor ainda, né? Então, assim, eu não vejo o momento pós, mas uma continuidade, né? O que já existe de bom que a gente possa fazer depois. Continuar. Muito bem. Olha só, nós já comentamos muito sobre a questão do perfil profissional pós-pandemia, nessa nossa nova discussão aí. Aliás, nessa nossa primeira discussão, eu acredito até que irão acontecer outras, porque nós temos que falar, tanto a discutir, né? E o tempo a gente tem que respeitar ele até pela questão de quem for assistir, mas aqui a elegância de nós os dias de comportamento com as pessoas seria algo bem interessante de repente uma pequena fala, porque isso também aconteceu uma mudança grande nessa questão de nós olharmos para o próximo, né, trabalhar a empatia, né, de você realmente ter esse brilhantismo emocional que a gente fala tanto. Onde está isso? É nas nossas atitudes, é nas nossas falas, é naquilo que a gente faz no dia a dia, quando nós, as pessoas que estão no nosso lado, em casa, as pessoas que a gente encontra por meio de lives, os nossos estudantes. E a Vânia comentou muito bem sobre a questão das aulas EAD. Os nossos estudantes, gente, mas é algo tão surpreendente que a partir do momento que nós começamos as aulas remotas, os estudantes estão muito mais atentos, muito mais participativos, eles realmente querem aprender, eles se importam muito mais, assim, que houve alguém largou uma energia ou uma magia, digamos assim, no mundo em que as pessoas se transformaram, elas estão se transformando de alguma forma tão especial, tão maravilhosa, que a gente vê isso nos nossos estudantes. Eles pouco estão reclamando, e a gente sabe que estudante, nós somos estudantes a vida toda, né? Quando não está tão agradável assim, a gente reclama, e hoje parece assim que todo mundo, de alguma forma, consegue ser mais elegante na forma de lidar com o próximo, na forma de, quando está cobrando os seus direitos, até ali eles conseguem ser mais elegantes, e todos nós, parece que caiu algo sobre a gente para pensar neste olhar diferenciado, acordar pela manhã, ok, eu não posso sair de casa, eu estou em isolamento, mas aí eu tenho que andar de qualquer jeito dentro de casa, cabelo desarrumado, não preciso nem escovar os dentes, não preciso nem lavar o rosto, nada disso, gente, é acordar e imaginar que eu vou para o trabalho. Gente, eu tomo banho, eu lavo o cabelo, eu faço como se eu fosse para aula presencial, eu passo perfume. A Márcia esses dias estava brincando comigo, tu passa até perfume? Eu disse, sim, eu passo até perfume quando eu venho aqui. Eu uso salto para subir aqui e participar das minhas aulas. Aí o meu esposo em casa disse assim, nossa, até perfume ela usa? Gente, mas eu tenho que me sentir dessa forma, porque só porque eu estou em casa, eu não preciso estar elegante? Eu preciso andar de qualquer forma? Lógico que não, porque essa questão de eu me preparar me dá essa força, essa resiliência que a gente comentou, de passar por isso, está acontecendo algo grandioso e algo muito forte e triste no mundo? Sim. Mas eu consigo mudar isso? Não, de repente, mudar o que está o vírus, eu não sei como mudar ele, mas eu posso mudar o meu mundo, com as pessoas que estão comigo, com os meus estudantes, com os meus colegas, dizer uma palavra boa. Um dia, eu percebi assim que num grupo, os meus irmãos estavam meio assim, todos, não vou dizer tristes, mas chocados, isso lá no início da pandemia. Aí eu, de noite, fui deitar, eu pensei, o que eu posso fazer para que eles se sintam mais felizes amanhã? Nós não podemos, de repente, agora não achamos ainda a vacina, mas o que a gente pode fazer para mudar o nosso mundo? Aí eu comecei, claro que quando você tem uma ideia, você não dorme mais, né?
comecei a escrever, fazendo como se fosse uma pequena biografia de cada um, o que eu lembrava, e mandei no Face. No dia seguinte eles começaram a ler, mas foi uma alegria tão grande. Nossa, eles ficaram tão admirados, tão maravilhados. Eu não lembrava disso, e ela foi lembrar. Então a gente pode mudar o nosso mundo, sermos mais elegantes, sermos mais felizes, como disse o Alexandre também, a felicidade é o momento de a gente buscar ele, tanto que hoje tem universidades que dão unidades curriculares falando sobre a felicidade, né? Tem aula sobre a felicidade. O ser humano precisa ser feliz. É isso que nós estamos fazendo aqui, meus queridos. Eu pensei nessa live da gente levar alguma palavra para quem for assistir, e se ninguém for assistir, nós estamos fazendo algo grandioso, pensando como a gente pode aplicar, de repente, uma técnica diferente, saindo daqui amanhã, segunda-feira, as nossas aulas. Então, isso é um grande aprendizado, é um grande passo que eu vejo dessa forma incrível. Quem? Márcia? Vocês sabem, gente, assim, aqui eu trabalho com educação profissional, já trabalhei com ensino superior, e a nossa instituição ela é muito forte nos projetos, né? E através desse momento, muito bem colocado pelo Alexandre, pela Vânia, nessa questão de se reinventar enquanto professor, da preparação das aulas, eu, enquanto pedagoga, a minha linha é muito transversal, né? E a partir do momento que eu tenho todos os acessos dos nossos professores, e eu tenho assistido às aulas, e eu tenho me surpreendido muito positivamente, porque assim, as pessoas vão melhores preparadas, não que isso não acontecia, né? Mas assim, a gente percebe que a pessoa também se preparou para aquele momento, e como eu tenho aprendido questões técnicas, esses dias eu até ri, que já estava até aprendendo o que era um resistor e para que ele funcionava, né? Então, assim, a gente aprende muito com os professores neste momento. Então, eu não consigo falar com propriedade de nenhuma das áreas do conhecimento que nós atuamos, mas eu consigo hoje conhecer muito destas áreas e consigo fazer uma defesa com esse aluno quando ele vem, por exemplo, com uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu já sei como aquele professor trabalha, eu já sei como defender também pela parte técnica. Porque se eu defender apenas pela pedagogia, eu não vou ser assertiva com esse meu estudante. Porque se ele já vem para um conhecimento técnico, eu, como pedagoga, eu também tenho que ter esse conhecimento para chegar no meu aluno. Então, a gente sabe, assim, eles estão num momento de muita informação, muita, mas essa informação, ela só vai virar conhecimento quando eu aprendo realmente aqueles conteúdos. Então, e aí é que vem a figura do professor. Aí é que ele tem que fazer essa mediação e, principalmente, levar o aluno a pensar. Porque quando o Alexandre comentou, na nossa época, nós somos extremamente jovens, né? Mas era diferente, muito bem colocado pelo Alexandre. Nós tínhamos muita questão da decoreba. Hoje em dia, essa mudança de pensamento dos professores é boa porque, assim, o aluno ele não precisa mais decorar. Porque se ele precisar de uma informação rapidinha, tem o Google que vai passar essa informação para ele. O que o nosso professor ele precisa fazer o aluno? A levar a pensar e, principalmente, ter argumentos, ter essa compreensão, como diria Paulo Freire, nessa leitura de mundo também, para que ele não deixe um canal de comunicação levá-lo a ter aquelas questões como verdade absoluta. Ele tem que aprender a fazer a sua leitura também de tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que a função da escola nesse momento, e aí muito bem colocada pela Vânia também, no sentido de se reinventar e de pensar e de se preparar melhor para esses momentos,
Porque eu também acredito que se a gente entrar nesse momento e sair igual, tem alguma coisa errada com o ser humano. Nós precisamos sair cada vez melhores, como colocou a Carmen também, nós temos que sair melhores de tudo isso. E aí é que vem a questão do olhar para o ser humano também. E aí, Vânia, eu achei muito legal a tua fala quando tu disse que tu brinca com todos os teus alunos, né? Porque quando nós trabalhamos com um colega que ele sempre dizia, as pessoas têm que ser chamadas pelo nome, de preferência nome e sobrenome. Não é o coleguinha, não é o amiguinho, não é o fulaninho, não. É o fulano de tal. Porque a pessoa, quando ela escuta o nome, como é bom a gente escutar as pessoas chamando a gente pelo nome. Aquela é a Márcia Borba, esse é o Alexandre, esse é a Carmen, esse é a Vânia. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente como ser humano. E aí, mesmo que a gente esteja com a câmera desligada, o microfone desligadinho, mas quando o professor, ele nos chama, nem que a gente leve um susto, mas quando ele nos chama, que a gente vê assim, opa, esse cara percebeu que eu estou aqui. O meu professor está me chamando. Então, pode ser que naquele momento ele esteja despreparado, mas aí, como diz a Carmen, nos próximos ele minimamente vai lavar o olho e passar um pentinho no cabelo, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai ser chamado pelo professor. Então, o que isso, para mim, me percebe, né? Que as pessoas estão vendo mais as outras, e assim, e como eu também preciso estar preparada para esse momento. Então, isso, assim, eu achei muito legal nas falas de vocês. Acho que a Vânia queria contribuir um pouquinho. Só numa coisa que tu falaste ali, né, na questão de quando ele escreve, é um pouquinho antes, mas quando eu chamo, ele não fala, não, às vezes não, ele teima e não fala. Aí, quando eu olho um pouquinho para o lado, tá um negocinho, a luzinha do chat piscando. Olho lá, é aquele nome que eu chamei. Aí escreve ali, professora, não fica chateada, eu não gosto de falar em público, mas eu vou escrever aqui. Escreve ali no chat, aí eu trago a fala dele para o grupo todo também, que é importante, né? E outra coisa que tu mencionaste, essa questão de assistir às aulas, né? O que nós fizemos um tempo que deu certo, agora nós estamos em período de provas, então mudou um pouquinho, mas foi muito interessante e é um exercício que nós podemos intensificar mais. Assistir a aula do outro, por exemplo, eu trabalho em turmas híbridas. Então, existe o professor presencial e existe o professor online. Agora, o presencial está trabalhando nas aulas remotas. O que acontece? O online entra conosco e nós interagimos, nós falamos, nós discutimos, conversamos. E os alunos são muito mais ativos, participativos, porque hoje, graças a Deus, nós, professores, conseguimos enxergar o aluno como protagonista. O professor é protagonista, mas hoje o aluno está no centro das atenções. Ele é o protagonista. Tudo que se trabalha em sala de aula tem um teor diferente do que nós trabalhávamos antes, como o Alexandre falou um pouquinho antes da questão do decorar. Hoje, você ensina tem significado? Aí volta lá para o Paulo Freire, que foi tão criticado, tão combatido, mas hoje nós estamos trabalhando muito essa ideia tem significado, não aprende de qualquer jeito. Não só no curso superior, mas pega a turma da metodologia, da educação de jovens e adultos. Aquele que não teve acesso à educação lá no tempo que a maioria, não sei se existe um tempo certo, mas quando a maioria com tal idade já tinha concluído aquilo, né? Como é que tu vais acessar, vais trabalhar a parte básica, principalmente a alfabetização de alguém que não teve nada? Como é que tu vais trabalhar, estruturar o ensino médio para aqueles que têm mais dificuldades, porque eles não terminaram lá atrás por alguma razão, né? Uma das razões poderia ter sido a questão financeira, social, isso e aquilo.
Outra poderia ser a limitação, a dificuldade que nós deixamos acontecer no presencial, e agora, trabalhando com o professor presencial e online, principalmente no hibridismo, como nós trabalhamos, os dois professores se ajudam, porque nem todos vão entender como nós gostaríamos ao mesmo tempo. Sempre haverá aquele que precisa de um tempo diferente. Então, o outro professor, com a carga colaborativa que ele tem, ele é capaz de enxergar aquilo que, às vezes, no dia a dia nós não enxergamos. Né? Minha contribuição. Alexandre, bom, vamos lá para as considerações finais, né? Extremamente importante a gente falar disso. Eu acredito que esse momento, ele sim, ele demanda transformações de todos nós, né? E eu achei bonito tanta colocação da Vânia quanto da Carmen também, né? Da Márcia, que também, todos falando justamente do que está acontecendo no seu dia a dia. Interessante a Carmen falando também, né? Que, poxa, eu coloco salto, eu coloco perfume, eu me visto, né? E o interessante também da assiduidade dos alunos, dos professores, vendo, né? Aqui nós experimentamos a mesma coisa, né? Curiosamente, professores montaram verdadeiros circos dentro de casa para poder lecionar. Eles antes eram arredios, parece que eles abraçaram isso, né? Agora, aquela história, né? Antes não gostavam, hoje eles estão se jogando com tudo, até se lambuzando, né? Brincando com o processo. E o interessante é que boa parte dos nossos alunos estão colocando uniforme, né? Os do colégio estão colocando uniforme para assistir às aulas, né? A gente percebe isso acontecendo. É um fenômeno que está acontecendo. E isso é bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. E essa saudade do toque, nós somos seres sociais, né? Essa saudade, essa coisa do toque, de voltar, isso aí é o que com certeza a gente mais sente falta nesse momento. Também faço novamente essa voz que vocês levantaram, de que hoje parece que a gente está ficando mais inteligente, porque aqui no online a gente consegue acompanhar as lives dos colegas, consegue interagir com os colegas, assistir os colegas também. Então, esse processo também está se formando. Mas tem um outro aspecto que, infelizmente, também está surgindo muito fortemente, que algumas situações de rispidez, parece que elas se afloraram durante esse período, né? Parece que algumas pessoas perderam a paciência, né? Parece que algumas pessoas perderam o filtro no trato com os outros. Quem trabalha com empresa, quem trabalha com fornecedor, quem trabalha com cliente, deve ter percebido essa situação muito fortemente, né? Parece que a geração mimimi, a geração dodói, ela se exasperou um pouquinho, e isso tem acontecido. E isso tem acontecido um pouco por causa de um fenômeno que crise é momento de mudança gera dor, né? Não adianta dizer, as pessoas não gostam de mudança, né? O desinstalar se dói, né? E muitas das pessoas, ao invés de usar essa dor para se transformar e para avançar, eles preferem terceirizar essa dor nas outras pessoas. E aí, muitas das vezes, no relacionamento, você é pego no contrapé com uma pessoa te tratando extremamente mal, quando você não fez absolutamente nada para ela. É única e simplesmente que ela está terceirizando a dor dela com você, né, de uma maneira ou de outra. Então, eu acredito assim que, só para fechar, né, a minha mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento, se isso está acontecendo com você nesse momento também, respira fundo, né? Chá de camomila e cidreira ajuda demais nesse momento, meditação também, né? Oração, joga para Deus, joga para o transcendente, né? Porque quem está na sua frente, as pessoas jogam para você aquilo que elas têm de melhor, né? E se o melhor delas muitas das vezes é uma palavra dura e ríspida, infelizmente, imagina quão duro é para ela conviver com ela mesma nesse momento, se ela tem esse tipo de situação, né? Então, apenas abstraia esse processo, porque eu sei que muitas das pessoas estão vivendo isso nesse momento, né? Eu converso muito com empresários, eu converso muito com os nossos alunos, com os nossos professores, com pais também, e muitos deles reportam isso para a gente, que estão vivendo isso de uma forma muito dura, né, muito complicada. E quando a gente vai falar da elegância, né, que a Carmen trouxe muito bem, essa questão convívio interpessoal, da questão social, eu sei que muitas pessoas estão vivendo por isso, então fica essa mensagem também para que as pessoas busquem mais essa elegância, né, e busquem mais esse trato pessoal, essa afinidade, essa noção de civilidade. Vamos resgatar ela novamente, né,
porque parece que às vezes por não ter esse filtro aqui, muitas das vezes algumas pessoas perderam um pouquinho isso e fica esse apelo para resgatar isso novamente. Ok. Alexandre, oi. Só para fortalecer essa tua fala, né? Eu recebi um post do Face que ele dizia mais ou menos assim, né? Para as pessoas, ao invés delas falarem isso não é comigo, elas chegarem e chamarem e dizer, venha que eu te ajudo. Então, se esse momento não for um momento para nós nos ajudarmos, eu acho que não valeu a pena passarmos por tudo isso. Então, eu só gostaria também de reforçar quando eu vi essa fala, né, que eu li essa mensagem, eu disse, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, e se a gente não colocar essa frase, que eu não sei de quem é, não é minha, eu estou me apropriando dela, mas se a gente não colocar em prática, eu acho que o ser humano aí realmente como ser humano, a gente precisa melhorar muito mais do que a gente sabe que precisamos, né? Mas esta fala, ela vem para brindar tudo isso que a gente falou até o momento, né? Então, como consideração final, eu também gostaria de deixar essa mensagem só... Ok. Essa questão de que às vezes as pessoas perdem de repente um pouco a elegância, pode acontecer. Lógico que nós sabemos que tem situações muito tristes acontecendo, situações difíceis, o ser humano está passando por situações que ninguém quer passar, né? Mas aí é que está o pensar diferente. Respirar fundo, né? Contar até 10, até 20, até 30, sai de perto, mas não, de repente, largar o verbo, magoar alguém que talvez não tenha nada a ver com o que você está sentindo naquele momento. E essa é a grandeza do ser humano, de conseguir administrar as suas emoções. É ali que está a inteligência emocional. Quando eu estiver numa situação difícil e eu conseguir passar por ela de uma forma elegante, sair dela de uma forma com que eu deixe algo especial, não deixar algo que as pessoas depois vão pensar, nossa, tinha que ser dessa forma, porque com isso a gente não ganha nada, a gente só perde. Então ali entram todos os nossos assuntos, né, que a gente está abordando desde o início, a pensar como receber o nosso estudante na volta, no retorno à aula presencial, da mesma forma os professores, da mesma forma os coordenadores, todos que fazem parte, né, o grupo, a equipe toda, porque todos nós somos seres humanos. Então, o objetivo nosso hoje de sentarmos aqui em pleno feriado, né, 1º de maio, o nosso dia, inclusive, foi pensado dessa forma porque nós somos seres humanos que estamos aprendendo todos os dias algo, né? Nós não estamos na Terra simplesmente porque fomos jogados, nós temos uma grande missão. Então, de repente, fazer algo para poder ajudar poxa, o que eu vou fazer agora, né? Aonde eu posso buscar alguma ajuda? É sentar e conversar com as pessoas, é respirar fundo, é encontrar a felicidade em algo mais simples, ser uma pessoa simples, não querer abraçar o mundo, quando de repente eu não tenho essa capacidade nesse momento, se fortalecer diariamente. E o fortalecer foi comentado no grupo hoje, é você meditar, é você orar, é você ler, leituras boas. Não precisa ser agora uma leitura técnica se você não está se sentindo bem, mas trazer algo especial para você se sentir fortalecido, voltar. Inclusive o Face colocou uma carinha nova, seja forte, né? Eu comecei a ver ela hoje. Então, de certa forma, o mundo todo está nos dizendo, vamos ser fortes. Mas dizer vamos ser fortes é fácil, né? Quando eu estou bem. Mas quando as pessoas não estão bem, mesmo assim, quando não estamos bem, é aí que nós precisamos realmente fazer com que se torne bem. Porque quando está tudo bem, é fácil, né? Agora, quando nós temos uma situação que precisa ser pensada, é nesse momento que eu preciso buscar forças. Então, para finalizarmos, se alguém quiser mais deixar uma fala, uma frase... Quero uma frase? Deve. Tá.
É um título de um texto, não vou ler o texto porque ele é grandinho, mas num outro momento vale a pena, é do Pedro Chagas Freitas, é um autor português, e que o título do texto dele é Abraçar é fechar os olhos e abrir a alma. Que nós possamos nos abraçar, fechando os olhos e abrindo a nossa alma entre nós e com todas as pessoas que em algum momento possam nos assistir, nos ouvir. Muito bem, de minha parte, só um muito obrigado a Carmen pelo convite, um agradecimento de coração, é um privilégio enorme poder interagir de forma síncrona com ela, a gente interage muito por redes sociais, né? E sempre foi uma pessoa que eu sempre tive muita admiração, e nós já tivemos vastas oportunidades ao longo da nossa vida de conversar longamente, e poder estar aqui nesse momento mais uma vez foi muito bom e muito gostoso. Muito gostoso também encontrar a Márcia e a Vânia aqui também. A discussão foi muito gostosa, foi muito proveitosa. O meu agradecimento. Aprendi muito com vocês hoje e saio daqui de coração cheio, alma lavada, né? E realmente, como diz a Carmen, vale a pena investir esse tempo aqui, né, nesse momento, para trocar essas informações. Um ótimo final de semana e um abraço aí para todos os amigos que vierem nos assistir depois aí na sequência. Também agradeço bastante a Carmen pelo convite. Foi muito bom ouvir a Vânia, uma parceira de longa data, né, Vânia? A gente já fez bons trabalhos, inclusive as pessoas brincavam se para trabalhar no pedagógico tinha que ser Maria, né? Porque era Vânia Maria, Márcia Maria, Denise Maria. Então, mas sempre bom estar com vocês. Alexandre, uma honra te ouvir também. Ficaríamos aqui muito tempo te ouvindo a Vânia, ouvindo a Carmen. Grande aprendizado sempre. Muito bom estar aqui, muito bom estar discutindo com vocês e ver assim, ó, cada um na sua casa, cada um na sua instituição, mas todos trabalhando pela educação. E isso é muito bom. Muito obrigada, gente. Um abraço também e ótimo final de semana a todos nós. Ok, gente. Nossa, o que dizer, né? Depois de tudo que nós abordamos, maravilhoso demais. Estou me sentindo encantada. Eu falei para a Vânia ontem, sim, Vânia, vai ser um momento muito especial, porque quando a gente fala com seres humanos inteligentes, seres humanos pensantes, com uma consciência elevada, né? E a gente tem que reconhecer isso porque nós estudamos muito e a gente continua estudando. Então, não é no sentido de soberba, ela se acha. Não é nesse sentido. Porque nós temos essa obrigação de sentar e discutir assuntos que, de repente, possam trazer alguma luz, algum norte para as pessoas que estão esperando isso. Nós temos essa obrigação. Então, por isso, gente, muito grata, muito feliz, né? Me sentindo muito especial nesse dia de hoje. Agradeço de coração a todos. Márcia, que entrou primeiro, veio hoje. Alexandre veio em seguida. Né? Então foi, olha, uma honra, assim, um prazer muito grande ter vocês. A Vânia sempre com... A Vânia não dá para esquecer, né? Essa tem que convidar para todos os debates, porque ela traz uma riqueza imensurável. Gente, beijo no coração de todos. Especialíssimo demais.